deputado Carlos Macedo, que preside essa casa nesse momento, senhores deputados e deputadas. Eu inicio a minha fala com uma citação, uma frase do prefeito Eduardo Paes, publicada nos jornais. Questionado sobre o momento nosso e as Olimpíadas do Rio de Janeiro, ele fala, com todas as letras, que com todas essas crises políticas e com todos os escândalos, não é o melhor momento para estar nos olhos do mundo. Então, essa citação é feita pelo prefeito Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, do PMDB. Então, é importante nós analisarmos melhor esse aspecto. É o partido do prefeito que está há 7 anos no governo. Passaram-se 7 anos de preparação para essa Olimpíada, que foi saudada num primeiro momento como uma grande mostra do poder do Estado brasileiro para os outros países do mundo, saudado pelo então governador Sérgio Cabral, saudado pelo presidente Lula e saudada por todos, como se nós, através disso, estivéssemos mostrando para o mundo a nossa grandeza. E agora, na hora de apresentar os resultados, depois de consumir bilhões de dólares, nós vemos o prefeito da cidade do Rio de Janeiro colocar essa frase para toda a sociedade brasileira. O sentimento que me dá é de que tudo isso que foi feito não valeu de nada. Que todo o sacrifício do povo brasileiro, porque o sacrifício do povo brasileiro é que permitiu esses gastos para fazer essa Olimpíada, não valeu de nada. Por outro lado, vemos a possibilidade de algo ainda maior e ainda pior. Por ocasião da vinda aqui do secretário Beltrame, nessa audiência no gabinete do presidente Pisciani, que estavam presentes muitos deputados, e que todos tiveram a oportunidade de questioná-lo a respeito de assuntos referentes à segurança pública. Uma das 3 perguntas que eu fiz para o secretário foi exatamente sobre o risco de termos um atentado terrorista aqui durante as Olimpíadas no Brasil. E a resposta do ilustre secretário foi que isso não era assunto dele, que isso estava a cargo das forças nacionais. Então já é de estranhar. O secretário de Segurança Pública, eu diria, o todo-poderoso secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, cidade sede das Olimpíadas, dono do maior orçamento do Estado, em torno de 9 bilhões, maior que o orçamento da saúde e da educação, responde para o presidente dessa casa e para os deputados presentes que isso não era a alçada dele. Interessante isso, muito interessante. E por coincidência, e eu não sabia disso, porque só foi veiculado de ontem para hoje, numa CPI do Congresso francês, o ministro de Defesa da França declara nessa CPI, e hoje está presente nos jornais do mundo todo, que um terrorista brasileiro planeja
uma agressão contra a equipe francesa nas Olimpíadas. E o nosso secretário fala a portas fechadas para essa casa que isso não é da alçada dele. Eu quero saber, vai ser da alçada de quem quando acontecer a desgraça? Vai ser da alçada de quem? Quem vai se responsabilizar? E eu me pergunto, senhores deputados, se não vai ser mais uma coisa que não vai ter pai dentro daquela história de que filho feio não tem pai. Porque nós vemos aqui absurdos acontecendo. Absurdos acontecendo. O ISERJ, Instituto Superior de Educação, os pais fazem trabalho de terceirizados, porque nos terceirizados não são pagos há 8, 9 meses. Recebi uma denúncia de uma mãe de uma aluna essa semana. Então, isso está acontecendo. A senhora Letícia, não vou falar o sobrenome, mas consta do e-mail que temos. Os pais dos alunos estão fazendo serviço terceirizado, sendo limpeza, sendo na alimentação das crianças. Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Um grande absurdo. Vemos a crise da saúde, a crise da saúde ficar cada vez mais evidente, com o Pederneste se equilibrando. Ontem tivemos uma reunião que o governador garantiu os 7 milhões por mês para Pederneste, mas de qualquer maneira a gente sabe que é um equilíbrio do hospital, não está muito longe daquilo que o hospital precisa para ser realmente a unidade de saúde de alta complexidade que ele sempre representou, que ele sempre foi. Concedo a palavra ao deputado Valdec. Em breves palavras, doutor Julianelli, agradeço a Vossa Excelência. Apenas para voltar a esse ponto que anteriormente Vossa Excelência mencionou sobre o ISERJ, queria apenas, na verdade, corroborar a intervenção que faz, porque na semana passada eu presidi, não uma audiência, mas uma reunião na Comissão de Educação, com a presença do deputado Leomar Coelho, que foi quem solicitou a reunião, representação do mandato de Vossa Excelência, do mandato de tio Carlos, do próprio deputado Conte também, e foi feita, na verdade, uma denúncia durante essa reunião que endossa essa que Vossa Excelência agora reverbera da tribuna. 2 mães de alunos lá foram com documentos, inclusive um deles, uma ata de reunião que foi realizada pela direção do Instituto, com pais de alunos que foram levados a essa reunião e com um membro da diretoria da FAETEC, e nessa ata fica registrado que os pais vão assumir responsabilidades que outrora eram exercidas pelos terceirizados. Na ata, pelo menos textualmente na ata, consta que os pais assumiriam a responsabilidade nos portões de entrada, ou seja, os pais fariam a vigilância na entrada e saída da escola, né? Enfim, sem falar nas denúncias que não estão registradas nessa ata, sobre assumir a questão da limpeza, enfim. Então, eu quero dizer que imediatamente nós dissemos que aquilo era um absurdo, total e completo, e a Comissão de Educação já interpelou a FAETEC, procurando saber se aquela era uma reunião oficial e se aquela é uma posição oficial da FAETEC. Porque só faltava essa agora, pais de alunos assumirem responsabilidades que cabem às empresas terceirizadas que não estão recebendo repasse, por não receberem, os trabalhadores não estão cumprindo o seu papel. Com certeza, deputado Valdec. Vossa Excelência, que é um grande conhecedor da educação, entende a gravidade desse fato. Porque se acontecer algum erro na segurança, alguma pessoa entrar com um pai responsável pelos portões, de quem é a responsabilidade? É do governo? É do pai que se ofereceu como voluntário? O senhor entende, presidente? A gravidade desse aspecto. Isso aqui não quero de maneira nenhuma trazer aqui uma denúncia vazia. O Estado precisa ficar atento sobre a responsabilidade disso que está acontecendo. E precisa ter uma atitude que realmente ponha fim a esse processo de coisas erradas que vão se amontoando, e que depois vão, infelizmente, cair na responsabilidade do próprio Estado. É importante a gente ter isso aqui. Já estou terminando aqui. Eu gostaria, terminando minhas palavras, senhor presidente, falar
um fato que eu já relatei aqui. As coordenadorias de educação de Volta Redonda e de Campos dos Goytacazes continuam sem combustível para as viaturas, para trazer os processos de aposentadoria e os mais variados relativos aos professores e aos servidores públicos daquelas regiões administrativas. Isso é um absurdo. É um absurdo nós não termos, num momento de aposentadoria de pessoas que trabalharam uma vida inteira, nós alegarmos que não temos gasolina para trazer do Rio para o Rio de Janeiro os processos, as solicitações desses professores. É dessa maneira, senhor presidente, que o Estado do Rio de Janeiro está olhando os seus professores. E depois, que a qualidade de ensino como? O professor é humilhado até na hora de ir embora. Isso aqui não tem nada de demagogia, é só o secretário de saúde resolver essa situação, que eu não vou falar mais sobre isso, mas é minha obrigação como deputado, a partir do momento que eu recebo a denúncia, é trazer isso aqui para o debate, porque mais eu não posso fazer. Eu já ofereci a gasolina que me sobra aqui da cota da LERJ, se o presidente quiser passar para lá. A minha parte eu já fiz, isso está resolvido. Agora, eu não posso fazer mais nada a não ser denunciar. E isso, senhor presidente, termina as minhas palavras assim: eu não vou deixar de fazer. Doa quem doer, não vou deixar de fazer. Obrigado, presidente.